Olá, irmãos e irmãs. Iniciamos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 19, versículos 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho, Jesus aqui fala de duas escolhas que o ser humano pode fazer com relação aos relacionamentos. Primeiro, o matrimônio, a união entre homem e mulher. E aqui Jesus é tentado, querem fazer uma armadilha a Jesus, fazendo a pergunta sobre o casamento. E falam que Moisés deu carta de divórcio. Jesus vai dizer que a dureza do coração deles, naquele momento que fez surgir aquela ação, aquela certidão de divórcio. Temos que entender que naquele tempo de Moisés, tempo de Jesus ainda, a mulher não era valorizada como hoje. Não se falava de igualdade entre homem e mulher. E Jesus ele quer isso, ele quer mostrar que são uma só carne, que Deus quis isso no início. Uma só carne serão, ou seja, serão iguais em dignidade, em valor, em humanidade. Nenhum está acima do outro. Ambos são filhos de Deus, gerados por Deus, criados por Ele. Portanto, têm o mesmo valor, a mesma dignidade. Um não tem que estar acima do outro, mas a mentalidade humana levou ao patriarcalismo, paternalismo, ao machismo, muitas vezes, que nós vemos na sociedade. Naquele tempo, então, era muito forte. Jesus quer igualar o homem e a mulher, a dignidade de cada um, uma só carne. Então Jesus aqui ele vai restaurar esse princípio que Deus quis. Homem e mulher se unem, são uma só carne. Ninguém pode separar o que Deus uniu. Então Jesus aqui estabelece o sacramento do matrimônio nesse momento. Então veja, o próprio Jesus coloca o sacramento do matrimônio aqui. Sacramentaliza esta união abençoada por Deus, que Deus quis assim desde o início. Restaura a dignidade da mulher, e iguala. Vemos que Jesus mesmo tem a atitude de conversar com a samaritana lá no poço, quando pediu água, não é mesmo? Aqui foi uma atitude radical de Jesus. E Jesus deu um passo a mais na relação humana, mostrando que todos podem se comunicar tranquilamente, E aquela mulher que encontrou Jesus transformou a sua vida, encontrou o Mestre Salvador. Então veja a importância da união do homem e da mulher. É claro que existem situações várias de matrimônios que houve separação, mas são vários motivos, cada caso é um caso.
deve ser analisado, claro. Mas mesmo que alguém que deixou, né, casou-se com outro por vários motivos, não é excluído da igreja de jeito nenhum, né? É acolhido no pastoral familiar, né, os casais que acompanham, como caso especial, caso específico, e são acolhidos. Podem participar da missa, né? Claro, não podem receber a Eucaristia, nem a absolvição dos pecados por causa da condição, porém, podem participar da igreja, podem ir à missa, não são excluídos de jeito nenhum, né? A igreja como mãe acolhe a todos. E a segunda escolha, quando Jesus diz aqueles que são, se fazem incapazes de, ele diz, né, no texto, incapazes por causa do reino dos céus, são aqueles que renunciam ao matrimônio para uma vida consagrada totalmente a Deus. Então nós estamos falando da vida consagrada, dos religiosos e religiosas nas ordens religiosas, nas congregações, como é o caso de nós padres, né, aqui da Sagrada Família de Bérgamo e das irmãs da Sagrada Família de Montes Claros, por exemplo, que aqui na paróquia são conhecidos, né? E nós, né, nos deixamos guiar por Deus, sentindo o chamado que Ele nos faz, né? Não formamos uma família de sangue, mas participamos de uma família na igreja, né? Aceitamos a vontade de Deus e nessa escolha da vida consagrada. Rezemos pelos casais, pelas famílias, rezemos pela vida consagrada, que vamos celebrar domingo agora, a vida consagrada no Brasil. E acompanhe nossos conteúdos aqui no YouTube, né? Temos mais conteúdos chegando, novo quadro que vamos fazer, fique ligado. Dê o seu joinha, compartilhe, nos ajude. Nosso canal do YouTube, nossa paróquia, Sagrada Família. Que Deus abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos na paz de Cristo.